quanto sociedade. Tenho pessoas melhor informadas, eu tenho gente trabalhando contra o anacronismo, ou seja, contra a ideia de julgar o passado a partir do seu filtro presente. Fala galera, aqui é o Davidson Prato, estamos começando o Gamecast, podcast do Game Flash Brasil, gameflash.com.br, acessa lá. Esse é o nosso Gamecast número 2 e hoje nós vamos falar de como a história é influenciando os games. E para esse bate-papo, eu trouxe aqui o professor de História, Jorge Sobrinho, e o meu amigo Guilherme, para ter bem os dois contrapontos. Alguém que é leigo e gosta de games, e o professor que também é viciado em games e é professor de História. E Jorge, me conta aí, até onde é saudável falar que você é viciado em game? Cara, tem aqueles problemas assim de galera jogando naqueles cybercafés na Ásia, sabe? Os caras jogando 24 horas, 48 morrendo e tal. Mas eu acho que a gente pode dizer viciado assim, até onde cabe jogar videogame sendo professor, tendo uma filha e, sabe, coordenar uma escola e tal. Então, numa semana que eu diria boa, eu consigo jogar, sei lá, 6 horas, 8 horas no máximo. Mas vamos, né? Já foi melhor, já joguei mais. Hoje eu tô bem modesto. Tá bem modesto mesmo, professor. Tá, difícil, hein? Os professores que estão me ouvindo com certeza partilham desse sentimento. Certeza. Conta aí, o que você sabe sobre a influência dos jogos medievais, da história como em geral dos games? Eu digo que a história nos games se mistura com a minha história nos games, pois eu sempre gostei muito de jogos com pegadas medievais, de mitologia, por exemplo, Age of Empires, Age of Mythologies. Na minha adolescência, o God of War tem uma suspensão um pouco, né, algumas releituras da mitologia, que é até algo que a gente vai falar mais pra frente no cast, mas que tem como grandes games da minha vida, assim, que pegam um pouco, né, da história. Por exemplo, o próprio Assassin's Creed mesmo, pra mim, hoje em dia, eu digo que eu acho que a maior franquia, assim, o maior game tem como base a história, eu acho que seria Assassin's Creed, né? Até lançar agora o Odyssey. Eu vou admitir que eu ainda não joguei nem o Origins, nem o Odyssey. Eu parei nos outros mesmo. Mas, por exemplo, o Assassin's Creed 2 é um jogo que eu gosto muito. Tem aquela pegada mais vitoriana, né? Lá de Florença e tal, daquela era da Itália. Então, eu gosto bastante. Eu acho que a história aplicada no games é interessante, que a gente acaba aprendendo um pouco, né? Se divertindo. Professor, e você? Quais são os seus jogos prediletos? Você joga mais e faz seu olho brilhar? Tá te deixando orgulhoso de jogar? Eu acho que o grande boom de games históricos, eu concordo com o Guilherme, cara, foi o Assassin's Creed, assim, com certeza. Não que antes eles não existissem, a gente já tinha, especialmente no PC, muita coisa medieval, já tinha aquela proposta bem ampla do Civilization e tal, mas a série Assassin's Creed botou um patamar novo e eu sinto isso na minha sala de aula também, sabe? Molecada comentando e jogando e tal. E esse é um dos meus preferidos, talvez seja a franquia favorita, assim, quando a gente fala de história, mas eu também gosto, por exemplo, daquela série Total War, que é uma série de games de estratégia aí. Sim. E aí tem o Attila, tem o Rome, tem o Medieval e mais é bacana. Gosto do Máfia 1, 2 e 3, porque são eras, né, são períodos históricos diferentes nos Estados Unidos. O Máfia é sensacional, cara. O primeiro falando de crise de 29, aí o segundo depois durante a Segunda Guerra Mundial, e o terceiro agora na Guerra do Vietnã, sacou? E tem que dar um pulinho também na mitologia, quando a gente pensa, por exemplo, sei lá, no Okami, no Odin Sphere, ou na própria série God of War e tal. E as minhas paixões atuais agora são Assassin's Creed Odyssey, porque, enfim, cara, mitologia grega, sacou? E o jogo se passa durante a Guerra do Peloponeso, século V a.C., e o Kingdom Come Deliverance, que tá saindo umas expansões novas aí, tá bem bacana, gosto muito daquele jogo. A pesquisa histórica dele é muito detalhado, sabe? Tem uma preocupação muito grande com ambientar o jogador dentro daquele lugar, dentro daquela época. Então eu acho que o Assassin's Creed e o Kingdom Come são meu número 1, assim, dos games recentes. Kingdom Come eu nunca joguei, mas eu quero muito, ele tá muito bonito, e eu nunca fui, assim, um grande fã de Assassin's Creed, na verdade. Então
eu joguei bastante até o Black Flag, mas eu nunca terminei. Já o Odyssey eu quero muito jogar, ele tá muito bonito. Então eu não tenho muita propriedade pra falar de Assassin's Creed. Agora o que eu joguei muito mesmo foi o Civilization. O Civilization eu acho que é um dos maiores jogos, né, nesse tema assim, histórico, né? É igual você mesmo acabou falando do Assassin's Creed. Esses novos também eu acabei não acompanhando. Tem até aquele do Connor que pega a guerra lá, né? Da independência dos Estados Unidos, no 3. Independência dos Estados Unidos, isso mesmo. Por exemplo, assim, eu joguei muito o primeiro e o segundo, que me marcaram muito. O primeiro lá do Altair, né? É interessante porque, como o Jorge falou, Assassin's Creed, apesar também de eu não ser a minha franquia favorita, mas eu concordo com o Jorge que, em termos históricos, hoje é o maior nome na parte de games é Assassin's Creed. Isso é indiscutível. E realmente, assim, na época que saiu o Assassin's Creed 1, foi uma inovação muito grande. Foi, a galera surtou, cara. Foi muito foda, cara, porque se pegava aquela época lá dos Templários, aquela época dos assassinos, a gente, por exemplo, que nós sempre jogamos muito Vampiro, né? O RPG Vampiro de mesa, da White Wolf. Então, por exemplo, assim, a gente tinha um clã de vampiro lá, que era o clã dos Assamitas, que eram justamente baseado nessa lenda dos assassinos. Tanto que na história lá da White Wolf, onde que eles ficavam lá, que era a fortaleza de Alamut, se eu não me engano, é a mesma fortaleza que os assassinos ficam no Assassin's Creed 1. Tem o cara lá que é o... se eu não me engano e tem muita das figuras em que o Altair mata lá são figuras históricas. Então, assim, acabava gerando aquela curiosidade, quem que é esse cara? Deixa eu pesquisar, deixa eu ver sobre ele e tal. Então, isso eu achei muito interessante, muito legal na época. E, assim, o Civilization eu acabei não jogando muito, mas eu, por exemplo, eu joguei muito Age of Empires. Querendo ou não, tinha os Command & Conquer que a gente jogava também, que sempre pegava alguma guerra, né, específica. Cara, coloca em cena o Einstein, bota umas paradas malucas, assim. E eu gostava muito do Red Alert, porque, assim, foi um jogo que marcou a época também, acho que nos anos 90, assim, provavelmente uma das coisas que eu mais joguei. RTS. Até tecnicamente, né, que tinham outros jogos nesse estilo de estratégia, mas o Red Alert, eu acho que na época que lançou, ele era até o melhor tecnicamente, assim, também. A história dele, as estratégias que você podia criar lá era muito boa. Não, que jogo era da hora mesmo. E ele tá sendo remasterizado. É o meu Command & Conquer predileto até hoje. Sério? Não tô sabendo. Vai voltar, cara. A Electronic Arts anunciou, e assim, né, a CBA anunciou e falou que não tem microtransactions. Aí eu já fiquei assim, velho, pera um pouquinho, a gente tá vivendo no... Pera, eles que anunciaram pra mobile? Não, teve um jogo de mobile muito ruim, que era o Command & Conquer Rivals. Esse você passa longe, velho. Sacou? Longe mesmo. Mas Mas aqui, na última E3 desse ano, 2018, nós estamos gravando. Nessa última E3, eles anunciaram o Command & Conquer novo. É desse que você tá falando? Dessa remasterização ou não? O novo acho que foi anunciado, não sei, semana passada, talvez. Não tem 10 dias. O que me deixou de cara com o anúncio é assim, os caras vão lá, falam que tem o Command & Conquer novo e ao mesmo tempo publicam, olha, não teremos microtransactions. Eu fico assim, velho, a gente vive num período onde não ter essas pequenas compras no jogo agora é uma questão de destaque, sacou? É um feature, velho. Mas aí tudo bem, tipo... Infelizmente. Pois é, cara, ultimamente o pessoal tá lançando até jogo que o final verdadeiro você tem que comprar via DLC, nunca vi isso. Sim. Opa, Mass Effect mandou um abraço. O Dead Space 3 foi isso também, velho. Os caras lançaram o jogo é bom, né? Que a franquia Dead Space é muito boa também. Aí lançaram o terceiro jogo, o final verdadeiro, você tinha que comprar DLC. What the fuck, né, velho? Electronic Arts, né, velho? Junto com a Ubisoft e a Activision são as três rainhas, né? Do DLC e do dinheiro aí. Mas eu vou, não fala da Ubisoft, que eu defendo a Ubisoft, tá? A Ubisoft tá no meu coração. Fala isso não. Não, tipo assim, eu não tenho dúvida que eu tô meio chateado com a Ubisoft. Sacou? Tem que ficar com o pé atrás. Não, ou você tá chateado. Eu ando meio chateado com a Ubisoft. O Guilherme tá chateado com a Ubisoft por outros motivos. Só porque eles botaram isso por intenção daquela vida. Exatamente, os caras ficam lançando aí Assassin's Creed, FIFA todo ano e não lança meu Splinter Cell novo, pô. Não, FIFA é da EA, não? Eu sei, eu fico zoando que o Assassin's Creed é a FIFA da Ubisoft. Né? Todo ano tem um, velho. Todo ano tem um. Todo ano tem um. Eu já fico zoando Assassin's FIFA. Eles falharam em 2016, mas agora não fala de novo, não. Eles engrenaram de novo. Agora mas assim, eu tinha desanimado um pouco da saga Assassin's Creed, depois do 2, justamente por causa disso, da repetição. Com o Brotherhood, o Black Flag
ainda um pouco mais diferente. Mas assim, eu achei que o jogo tava muito mais do mesmo, sabe? Tipo, eu tive aquela sensação assim que já era uma laranja espremida ao máximo. Com o lançamento do Origins e agora do Odyssey, eu até animei voltar a jogar. Eu tô até cogitando comprar o Origins pra poder ver e depois o Odyssey. Ainda mais que o Odyssey é no tema do Império Romano, né? Que eu sou simplesmente apaixonado. Não, é Grécia, né? É Grécia. No Origins, ele é século antes de Cristo no Egito. Então você acaba esbarrando com o Império Romano. Aparece o Júlio César, aparece a Cleópatra, coisas aí. É porque eu vi algumas imagens lá meio misturadas, eu fiquei na dúvida se era Grécia ou se era Império Romano mesmo. Agora sim, retomando aquele lance do Assassin's Creed anual e de como o jogo sai, sabe, no mesmo molde, assim, os caras saem produzindo tudo igualzinho, eu não tenho dúvida, cara, que o AC2, o Brotherhood e o Revelations é tipo mais do mesmo. Sacou? Eles vêm no mesmo pacote. Exatamente. Aí os caras dão uma sacudida no AC3 com aquele esquema do combate naval, mas por causa de problemas de roteiro, né? O Connor era um personagem muito fraco, o roteiro não ficou muito legal, o jogo acaba que fica meio fora, assim. Eles retomam bem com o Black Flag, que foi o quarto, e depois daí pra frente a gente teve o Unity, que é o da Revolução Francesa. Esse, particularmente, eu gosto muito porque, tipo, ele consegue reproduzir bem aquele climão geral da França e da Paris revolucionária. Mostra, por exemplo, o Luís XVI morrendo na guilhotina, mostra o reino de terror do Robespierre. Depois disso tem o Syndicate, que é na Londres do século XIX, e esse é muito legal também porque rola a Rainha Vitória, a Florence Nightingale, Charles Dickens, tem, sabe, N personagens históricos bacanas ali. E aí eu senti que aquela pausa de um ano que a Ubisoft deu valeu muito a pena, porque eles derrubaram todo o framework, assim, né, todo o esqueleto onde a série estava montada, para poder redesenhar tudo e lançar o Origins, que ele é bem diferente dos anteriores. E ele tá numa direção muito mais de RPG e tal. Daí quando você joga, por exemplo, agora já passando pro Odyssey, ele tem coisinhas que o Mass Effect tinha, de você responder diálogo com atitudes diferentes, isso mudar um pouquinho o rumo dos quests, ou se você dá uma resposta mais mal criada, você perde apoio de determinadas facções, tá? Então isso tá bem bacana. Eu vejo eles andando nessa direção do RPG e cada vez mais, sabe, abraçando a história e colocando aquilo em primeiro plano. Então eu sou suspeito, né? Mas eu tô bem feliz com essa mudança. Sim. Até um ponto interessante que você falou aí, Jorge, que eu até lembrei que na época que eu joguei eu achei muito legal. São essas sacadas do roteiro que eles usam com personagens históricos, né? Por exemplo, no Assassin's Creed 2, do Ezio, que é o Leonardo da Vinci, né, que fabrica o negócio dele. Isso eu achei muito legal, porque o Leonardo da Vinci é uma figura, um inventor famoso, né, todo mundo já... Você pensa em alguma invenção antiga, você já associa a Leonardo da Vinci. Então, você ter ele sendo o inventor de algumas das bugigangas que o Ezio usava lá, eu achei isso muito legal na história. Sim, ficou muito bem montado. A gente tem que lembrar, ver na minha cabeça também, tem uma pegada histórica muito forte, que é o For Honor, né? Porque ele tem todos os lutadores, aí pegam, por exemplo, assim, guerreiros medievais, guerreiros samurais, todo tipo de várias vikings, exatamente. E eu acho muito legal também a pegada do For Honor. Você pode realmente selecionar um lutador baseado no momento histórico, baseado no estilo de luta histórico. Isso eu acho muito massa. Assim, eu gosto do For Honor, mas aí, velho, professor de história, né? Às vezes a gente tem que ser chato, assim. Foi mal aí, velho. Tem que falar. Apesar de ser muito legal, cara. Meu multiplayer predileto, tem cuidado. Não, tudo bem. Não tô ameaçando. Eu quero colocar o seguinte: o jogo tem um suposto período medieval, se eu não me engano, ele não diz exatamente em que ano que é, mas ele dá um vacilo gigante de colocar, tipo, personagens históricos, sacou? Guerreiros que não são contemporâneos e tá todo mundo ali junto. Sacou? Que é mais ou menos mais ou menos o mesmo problema que eu tenho com o Civ. Com o Civilization, cara. Porque, assim, é um baita jogo? Mas você pode fazer umas maluquices, assim, do tipo, sei lá, uma teocracia democrática, onde você tem aviões, bombardeio, ao mesmo tempo que você tem carruagens e charretes de arco e flecha Maia. pra lutar com seu vizinho do lado. Tem o reino Maia do outro lado. É bem maluco, assim.
é legal, o que eu sempre falo para os meus alunos é assim, esse tipo de jogo é interessante porque, independentemente da questão do realismo, cara, ele abre portas pra gente estudar a história, pra gente conhecer, pra ir mais a fundo e tal. Então, só dele fazer esse trabalho de sensibilização, cara, isso já é extremamente valioso. Até pra esse mundo que a gente vive hoje em dia, assim, sabe, de um passado que não existe, do presente contínuo, de tudo tá sempre na mesma e tal. Então, não, eu acho que na hora que a gente olha pra trás e se sensibiliza com determinados jogos, ou a gente tenta pensar de maneira não anacrônica. Pega, por exemplo, o Kingdom Come, cara. Você tá lá jogando e aí, como assim o seu personagem não sabe ler? Sacou? Eu não me lembro de um jogo de videogame onde eu pegava um livro e até que eu fui jogando, fui avançando a história. Aí você conhece um escriba, que é um administrador feudal, ele ensina você a ler e o processo de leitura dentro do jogo é relativamente lento, você não consegue decodificar todos os textos e tudo mais. E isso chama atenção para o seguinte, cara, a gente está falando de uma Idade Média, onde a maioria esmagadora da população, incluindo a nobreza, não é letrada. E isso é legal pra caramba de aparecer num jogo, sacou? Então são esses cuidadinhos, assim, eu acho que a coisa vale a pena demais. Mas sim, David, só pra te agradar, então, For Honor é um jogaço, vale a pena, divirta-se, vai lá jogar, rolou a expansão agora dos guerreiros chineses e tal, então, vai lá curtir. É bom você ir se redimindo mesmo, ok? Melhor pedir desculpa. Eu acho que o lance do For Honor, eu acho que era até uma das partes que a gente ia até falar no podcast agora, que era sobre até onde vai a liberdade criativa histórica nos games. Eu acho que o For Honor, ele se aplica justamente a isso. Porque tá certo que existem guerreiros lá que na linha temporal da humanidade seriam impossíveis de estar. Não, mas deixa eu... Guilherme, me perdoa te interromper, mas só pra deixar certo. For Honor, assim, o que é estabelecido? Ele é um jogo medieval, pós-apocalíptico, de fantasia. Pós-apocalíptico? É esse que é o plot dele. What the fuck? Ele é realmente essa a descrição do For Honor no site da Ubisoft. Então, só pra assim, realmente ele é todas as concessões possíveis feitas ao mesmo tempo em um jogo só. Basicamente. É isso que. É maravilhoso. Eu acho que o lance mas olha só, ele é Medieval Post-Apocalyptic Fantasy Série. É essa que é a descrição. Os caras criaram um gênero. Medieval pós-apocalíptico. O jogo de fantasia é o pós-apocalíptico. É porque eu acho que o lance do For Honor, eu acho que é mais pra gente poder ter a visão de como seria. Eu acho que muita gente já pensou, como seria um cavaleiro da época dos Templários lutando contra um samurai. Como seria um cavaleiro chinês contra um cavaleiro mongol? Como seria um Hoplita romano lutando contra um Ronin, por exemplo? Eu acho que é mais... Ele dá essa liberdade, eu acho que pelo menos eu vi mais nesse sentido, entendeu? Tanto que quando o jogo saiu, o que me chamou a atenção foi justamente isso. Eu falei, caraca, que 2D. Você pode pegar um cavaleiro lá com aquelas espadas de cavaleiro clássico, escudão, e pegar um viking lá como seria um viking lutando contra um samurai, como seria um cavaleiro medieval lutando contra um bárbaro doidão celta. Eu acho que é mais essa pegada, assim. Acho que a ideia deles é mais... Eles iam estar na história chumbrega lá só pra poder colocar todo mundo junto e foda-se, chega. É tipo... É um bacanal de espada lá, né? Luta todo mundo lá. Me lembro super ultra clássico que é o Eterno, cara, de Mega Drive. Não sei se vocês lembram. Eterno Champions, cara. Que tinha um jogo de luta de Mega. E você tinha, tipo assim, um homem da caverna, um feiticeiro, uma parada meio medieval, tinha um outro maluco do futuro, tinha um cara que parecia um tritão, assim, um bicho verde que morava na água e tal. Nada faz sentido. E outro... Tem outros clássicos, assim. Tinha um cara do Acre lá lutando também. Medieval, né? Tinha outras coisas assim, tem outros jogos de luta históricos, mas aí talvez um pouco mais pé no chão assim, que é o Last Blade da SNK. Esse aqui tem Last Blade 1 e 2, ele é de final dos anos 90, assim, 97, 98 talvez. Um pouco mais pé no chão com esse lance do realismo histórico, assim, apesar de ter espada flamejante, poder tipo Hadouken, essas paradas assim. Mas é o Last Blade, cara.
que é o... A gente não tava lá, né? Às vezes o pessoal sabia da Hadouken naquela época. Né? A gente não sabe. E ele se passa na restauração Meiji no Japão, né? Pós 1868. E aquele momento que o Japão tá se abrindo pro ocidente, com a chegada do Commodore Matthew Perry, que é um navegante americano que chega lá e faz a abertura do Japão pro mercado internacional. Aí tem um contexto todo de imperialismo e tal. E outro que eu acho massa também, que talvez menos a ver com história, mas próximo dessa questão do For Honor, de botar uma série de tradições juntas, é o Darkstalkers. Porque ele pega criaturas de horror, né, mitológicas. É verdade, verdade. Joga todo mundo no mesmo buraco e fala, e aí, velho, agora, fight. Vampiro, Sasquatch. Sim, Múmia, tem de tudo. Nossa, realmente, não tava nem parando. Pois é verdade, cara. O Darkstalkers é foda, velho. Esse jogo é muito bom, né? É um jogão, cara. É um jogaço. Darkstalkers é bom mesmo. E o Samurai Shodown? Também, o Samurai Shodown. Sim, o Samurai Shodown, naquela pegada bem Japão feudal. Ele vai pra outros lugares. Eu me lembro do Tantan e da Chang Chang, que são personagens da América do Sul aqui. Mas tem o Galford nos Estados Unidos, tem a Charlotte, que é uma personagem francesa e tal. Mas ele é naquela vibe meio sem tempo, assim. Tipo, e aí, em meados do século XIX, aconteceu tal. Todo mundo junto, pau come e vamos que vamos. Não sei se é interessante comentar, mas foi um jogo assim que, apesar de ser uma skin do God of War, mas que ele tem uma pegada histórica por causa da obra do Dante Alighieri, que é o Dante's Inferno, né? Vocês já chegaram a jogar? Ele é interessante também, esse jogo é bom. Ele passa pelos 9 círculos lá do inferno, mostra algumas coisas lá interessantes, assim, baseado na história, não na história humana, mas numa história clássica, né? Que é o conto do Dante Alighieri. A Divina Comédia. Exatamente. E de inspiração para muitas coisas, né? Tanto que hoje o inferno, como a gente conhece, com fogo, esse negócio, foi baseado, se eu não me engano, no livro do Dante Alighieri. Antigamente o pessoal acho que não tinha muito essa visão desse inferno, não. Foi, acho que após a obra dele que a galera começou a imaginar esse inferno do jeito que a gente mais ou menos imagina hoje em dia. Né? Se eu estiver errado, pode me corrigir, Luizão. Não, assim, a ideia do inferno, cara, na verdade, assim, de quando você morre, se você é bonzinho, vai pra uma parada ou pra cima ou pra baixo, né? Vem dos sumérios, né? Quando a gente fala sumérios, a gente tem que lembrar, tipo, 4.000 a.C., sacou? E depois disso a gente passa também pelo Egito, com o Livro dos Mortos, na altura do século XIII a.C., aquele esquema da balança que mede o seu coração e a pena e tal. Depois os gregos têm a ideia do Tártaro, né, que é o lugar sombrio e o poço abaixo e tal. E na verdade o que o Dante está fazendo ali, cara, é um cruzamento muito louco assim, do inferno, não só da Mesopotâmia, do Egito, mas também do Sheol, né, do judaísmo, né? Então ele bate aquilo tudo e tem bem aquela característica de como ele tá preso aquele determinado tempo, porque o cara tá no Renascimento. Então ele vai puxar uma série de coisas da tradição greco-romana e daquele mundo mediterrâneo, né, que ele habitava e tal, e bate isso no liquidificador e entrega para nós uma versão mais ou menos finalizada, que a partir dele vira vamos dizer assim, o padrão de o que é o inferno, o que tem dentro e tudo mais. Ele só não misturou os Anunnaki no meio, o resto tudo ele colocou, né? Porque, tipo assim, como não havíamos chegado do lado de cá, sacou? Então ficou aquela tradição do Mediterrâneo, mas se tivesse, tinha entrado no rolo. Professor, eu tô agora namorando aqui uma franquia de RPG clássico, já se tornou clássico, né, de The Witcher. Eu nunca tinha jogado The Witcher, eu tô começando agora desde o 1, que é um jogo de fantasia também, medieval. E você jogou The Witcher, né? Eu tava conversando, se não me engano, você já jogou The Witcher. E o que você tem pra me dizer? A quanto The Witcher ele é fidedigno ou não? Olha só, primeiro lance, David, assim, o Witcher, ele é abertamente um jogo de fantasia, sacou? Então, ele vai fazer uma série de concessões diante do universo que ele pretende criar. Então, ao contrário do Kingdom Come, por exemplo, o The Witcher abertamente tem magia e criaturas fantásticas, e depois que aparecem as feiticeiras, tem portais que você passa de um lugar para outro, uma parada meio teletransporte e por aí vai.
Agora, deixando de lado esse lance da fantasia, ele tem uma base histórica sólida e interessante, sim. Isso fica muito mais claro no Witcher 3 do que nos outros dois. O Witcher 3 eu até cheguei a jogar também. É interessante que até o próprio personagem, né, o Geralt, né, o The Witcher, o próprio ser que ele é um ser criado pra história, né? Não sei, porque aqui na tradução até ficou errado, como The Witcher, a gente acaba traduzindo como bruxo, mas na verdade lá ele é realmente, ele é um outro ser, né? No cara lá, o polonês que escreveu o livro, na verdade ele criou lá que o conceito do The Witcher é aquele cara lá que é caçador, que é mutacionado pelas poções, etc. Ele não é necessariamente um bruxo. E quando a gente traduz The Witcher, a gente, quem é leigo, quem não conhece a história, acha, né, que é o bruxo. Não, ele é um Witcher. O ser Witcher, ele é um ser separado, é criado por história. Mas aí também é porque a gente não tem uma palavra em português pra isso, né? Ficando bruxo mesmo. Mas até a tradução The Witcher também ficou errado, porque na verdade o nome em polonês, eu não lembro aqui, mas ele é um nome deles lá, e na tradução, como foi um nome criado por ele, eles traduziram para The Witcher na versão quando houve a tradução, etc. Mas o próprio nome The Witcher em polonês lá é um nome que não existe. Então foi realmente um ser que ele criou lá, o cara realmente... Voltando aí pro lance do realismo histórico, né, do Witcher 3. Eu falei disso, deixa eu só fazer a propaganda gratuita aqui tem um canal do YouTube que é uma história com o Jorge, e um dos episódios eu falo do The Witcher e desse lance do realismo histórico. E é bem legal que coloca a maneira como você faz as construções, se eu não me engano, que é um feudo gigantesco que já está urbanizado, então seria aquela coisa bem renascimento, assim, por volta do século XVI, talvez um pouquinho mais para frente. Ele ainda tem uma muralha, mas ele já tem porto, você já tem casas de comércio, você tem guilda, esse tipo de coisa, e do lado de fora do feudo você tem uma população comum que não compartilha com a nobreza daquelas benesses e vive um modo de vida de impostos pesados, de muito sofrimento no sentido de passar fome, sede, frio e tal. Tem um outro feudo mais tradicional medieval mesmo, mais antigo, que é o Puleiro do Corvo, que é aquele que tem a quest do Barão Sangrento lá. E esse feudo é bem legal porque ele tem um fosso com a paliçada, você vê que são dois círculos concêntricos, né? No primeiro você tem casas de camponeses, e o ferreiro, o leiteiro, o cara com as galinhas e tal, e num círculo mais interno você tem a casa fortificada do senhor, né? O domus e tudo mais. Então, embora o jogo tenha uma preocupação, né, aquelas casas reais, os eventos são totalmente fantasiosos, mas eu não sei como é que a gente diria isso em português, mas ele é grounded, sabe? Ele tem os pés no chão num determinado nível. E ele é fantasioso quando precisa. O The Witcher 3 é um puta jogaço. É um jogão, cara. Eu não realmente peguei ele pra começar a jogar, porque eu, em nome de Jesus, eu vou tirar a certificação de SOA que eu quero, que eu trabalho com TI, né? E eu já falei, eu não vou nem começar a jogar essa bola desse jogo, senão eu não tiro essa porra. Eu não vou estudar mais, não. Especialmente com as expansões, cara. Não vai estudar mais, não. Não, eu peguei tudo, a versão do Wild Hunter com todas as expansões. E eu me conheço, eu falei, velho, se eu começar a jogar esse jogo, eu não vou parar mais, não. Então deixa eu estudar, certificar primeiro, depois eu jogo essa bosta. O jogo é foda mesmo, velho. O jogo é foda. Professor, você falou isso de umas pinceladas aí, bem rapidamente, sobre o quanto isso influencia no estudo, enquanto isso aguça a molecada que está estudando, ou mesmo adulto, a ter interesse. Quanto você percebe, isso é perceptível no seu dia a dia com seus alunos? Quando você percebe que os alunos são muito mais abertos a aprender algo, porque eles já têm um prévio interesse antes de você trazer, eles que trazem o tema para você só de fato ensina. De uns anos pra cá, cara, assim, como eu sempre gostei de videogame, eu tenho feito o seguinte: eu muitas vezes apresento jogos pra eles que eles não conhecem. Então, por exemplo, esse ano quando eu fui dar Primeira Guerra Mundial pras minhas turmas, eu peguei o trailer do Valiant Hearts e passei o trailer do jogo, e depois fiz aquele panorama geral de guerra, conversei com eles e tal. E o Valiant Hearts é um jogo interessante porque ele foi lançado no centenário da guerra, né? Ele foi em 2014, e ele parte do financiamento vem do governo francês, enfim, se vocês não conhecem, gente, pelo amor de Deus. E por causa disso, na aula seguinte, eu levei o Play 4 pra escola, pluguei lá no projetor, e a gente passou 1h30 todo mundo junto.
na sala de aula com o PlayStation e o projetor e tal. E foi muito legal porque aquilo sensibilizou ele pra guerra, sabe? Pra eles entenderem um pouco mais do cotidiano, sabe? De como a coisa funcionou e coisas que a gente às vezes não comenta. Todo mundo tá ligado à guerra do assassinato do Francis Ferdinand e o Gabriel, mas a gente não sabe, por exemplo, que na França foram usados táxis para levar as tropas pra frente de batalha. Ou às vezes a gente esquece como, por causa da fronteira de Alsácia-Lorraine da Alemanha, às vezes famílias foram partidas ao meio e foram convocadas ou para um lado da guerra ou para outro, ou mais para frente no Natal ainda, se eu não me engano, em 1415, tem uma trégua de Natal onde as pessoas trocam presentes e jogam bola e tal. Então tem um outro lado da experiência humana da guerra que não é explorado. E o Valiant Hearts serviu de porta de entrada. E depois dessa experiência, eu comprei ou outros jogos, ou passar trailers e por aí vai. Então, quando a gente estava falando de Guerra Fria, eu levei o DEFCON, né, que é um simulador de bombas nucleares, de guerra nuclear e mobilização de tropas pra gente jogar. Quando rola Idade Média, eu levo o Pillars of the Earth, que é a versão de videogame do jogo, do livro do Ken Follett, que é sobre a construção de uma catedral numa cidade do século XIII e como isso muda todo o cotidiano da cidade. Então, rola esse movimento de levar isso pros garotos, e vira e mexe, a molecada me traz jogos também, especialmente porque eles têm um lance com jogo mobile, né? Eu gosto de PC, de console e tal, mas eles são da geração do tablet e do celular, então os caras tiram os negócios da cartola que eu não sei nem o que é. E aí a gente tá trocando isso daqui. Engraçado, você comentou aí da Guerra Fria, eu até acabei de lembrar do Metal Gear, né? Sim. Metal Gear Solid, né? Ele tem essa premissa da Guerra Fria também, apesar de ser bem fantasiado, que tem o Ocelot e tal. Aquele esquema. A premissa ele é como The Witcher, né? Ele pega a Guerra Fria, mas numa premissa, uma pegada meio 007, né? Que tem um lance meio realista, mas um lance meio fantasioso também. Sim. Né? Agora o Kojima já falou, né? Que os Metal Gear eles são realmente uma homenagem ao personagem James Bond, né? Que ele Agora o Metal Gear 3, cara, sem sombra de dúvida, assim, é pra entender a Guerra Fria. Porque ele tem o Snake Eater, porque aquela coisa bem Kojima, né, velho? Scenes ultra longas. E aí ele fala de crise de míssil em Cuba, em 62, fala de ataques nucleares, e no próprio jogo, foi mal aí pelo spoiler de um jogo de 10 anos atrás, mas no próprio jogo tem um ataque nuclear e fugir. O próprio lance do Metal Gear, da ideia de que no 3, né, é um tanque gigantesco com capacidade nuclear extremamente imóvel e que essa pode ser uma arma que vai mudar o rumo da guerra e tal. Então, a preocupação do Kojima em montar aquele cenário histórico e uma série de homenagens, cara, em ângulo de câmera, na maneira como ele monta a cena da relação com a Eva, sabe? Tem muito a ver com James Bond e as Bond Girls, a maneira como ele escolhe montar aquilo. A música do Snake Eater é James Bond puro. Purinho, cara, é isso mesmo. Eu gostaria da gente falar um pouco mais sobre as concessões que os jogos fazem. Eu não quero falar, na verdade agora eu não quero falar dos jogos que fazem concessões ou não, que a gente discutiu isso já. Eu gostaria de a gente conversasse até onde um jogo pode fazer concessões e ele continua historicamente ok. Então, essas concessões são compreensíveis, elas têm que ser feitas para o jogo ter uma jogabilidade, para ele ter um enredo, para ter um plot mínimo, mas ele continua sendo aceitável, né? Não é aceitável, ele continua sendo confiável, uma fonte razoável da história que está sendo contada. Até onde você acha que pode ser feito isso? Tá, o primeiro lance que eu acho que não é que ele tem que fazer concessões, porque o game é uma interativa, sacou? Então, se você tá assistindo um filme, o filme não vai mudar de acordo com as suas ações, e um livro também não, mas um videogame, pela questão da interatividade, ele vai. Então tem uma questão da agência de quem tá consumindo aquela mídia que não existe nas outras. Então esse é o ponto 1, e a gente precisa pensar em quem está sentado na cadeira jogando aquilo está consumindo um produto de entretenimento e está querendo se divertir. Então, eu acho que a gente faz concessões de acordo com o público-alvo. Então, se a gente for pegar uns simuladores de PC, assim, por exemplo, simuladores de guerras napoleônicas ou de batalhas da Guerra Civil Americana, sabe? O nível de detalhes, cara, chega a ser absurdo, assim. Por exemplo, eu nunca jogaria uma coisa daquelas. Pra mim, não dá, é demais. Mas, por outro lado, eu jogo o Total War ou eu vou jogar, por exemplo, Company of Heroes, cara, adoro e acho sensacional. Então, tem um
lance de que o jogo precisa fazer concessão, porque assim como a gente adapta do cinema para literatura diversa, os jogos também são uma obra autoral, né? Vamos dizer assim, tem uma equipe de produção por trás com um determinado objetivo, então a gente precisa sim abrir mão de determinadas coisas em nome da diversão, em nome de ter o seu público fiel, se esta for a sua proposta. Mas se você tiver, sei lá, fazendo um simulador de voo extremamente detalhado, daqueles que os caras compram o joystick com o pedal, com não sei o que e tal, pô, então não faça concessões, varia de acordo com o seu público. Eu sou a favor de jogos que conseguem servir de ponte, sabe? Ainda que ele abandone determinadas questões de realismo, né? Mas que ele trabalhe bem a veta, ou seja, a ideia de que mesmo que aquilo não tenha acontecido exatamente daquele jeito, aquilo ainda assim poderia ter acontecido, que é o caso do Total War, ou é o caso do The Witcher, ou é o caso de quando a gente vê cidades e vilas tal nos Assassin's Creed, a coisa tá ali funcionando e tal. Porque eu acho que o jogo de jogo histórico, ele serve muito pra sensibilizar o público, pra trazer o público pra perto. Então, na hora que eu tô jogando e depois eu me interesso, e aí eu vou pro YouTube ver canais de história, ou ligo a televisão pra assistir o Net Geo, o Discovery, o History, ou qualquer coisa assim, a gente sai ganhando enquanto sociedade. Tenho pessoas melhor informadas, eu tenho gente trabalhando contra o anacronismo, ou seja, contra a ideia de julgar o passado a partir do seu filtro presente. E quanto mais a gente tá pensando isso, a gente tá entendendo que as coisas têm um determinado lugar, ou têm um determinado tempo histórico, ou elas têm uma realidade, um conjunto de valores diferentes dos nossos, eu acho que a gente cresce enquanto sociedade. Nossa, isso nunca foi tão atual, né? Considerando os últimos tempos aí do mundo aí, cara, é que negócio. Quanto mais a gente se aproxima da ciência e da verdade e do diálogo, mais vacinado a gente fica contra o fanatismo, a loucura, as fake news e por aí vai. Eu acho assim que o que é muito importante também é, igual o Jorge falou também, a premissa do game. Igual, por exemplo, assim, a gente até deu o exemplo do For Honor, por exemplo. Se ele fosse um jogo que tivesse uma história linear, como é o do Assassin's Creed, por exemplo, ficaria totalmente incoerente. Você tá lá, por exemplo, assim, fazendo uma missão lá na Roma Antiga e de repente você tá enfrentando samurai, aí você vai falar, mas que porra é essa? Agora, no caso ali, que a premissa do jogo é justamente o gameplay da batalha, seria justamente assim, você pegar guerreiros de épocas diferentes, com técnicas diferentes, com armas diferentes, com armaduras diferentes, com tecnologias diferentes, se enfrentando no embate. Então ali, igual por exemplo o Jorge falou, isso abre até e dá uma abertura para a curiosidade. Por exemplo assim, o cara tá lá, um menino, uma criança, vamos supor, um pré-adolescente, e começa a lutar com um viking, e ele fala, pô, que guerreiro legal, deixa eu ver o que são esses caras. Aí vai atrás, vai pesquisar sobre a história, entendi. Aí ele vai ver que eles não conviveram, mas pela premissa do jogo, que é um jogo basicamente de luta, né, que é um jogo de duelo, e pós-apocalíptico. E pós-apocalíptico medieval. Você tem isso. Então eu acho assim que depende muito da mecânica também do game. Se o jogo ele já te dá uma suspensão de descrença, mas que seja coerente, que te faça você aceitar aquilo ali, eu acho válido. Eu, por exemplo, assim, agora se é um jogo que tem uma premissa de contar uma história, se ele distorce muitos fatos, dependendo disso, isso pode ser maléfico. Você pode induzir quem está jogando a ter uma posição histórica, uma posição ideológica, uma posição de crença que talvez não seja a correta. Então acho que nesse aspecto tem que se tomar cuidado, sim. Vamos supor, se lança um jogo aí sobre a Segunda Guerra Mundial, passando uma sensação que o nazismo era algo não tão ruim, entendeu? Você pode vir a desenvolver algum tipo de pensamento neonazista ou alguma outra coisa, ou sim, um exemplo, entendeu? Eu acho que daí é importante não ter tanta suspensão assim. Mas se for um jogo assim de uma mecânica mais simples, como For Honor, que é só luta mesmo, só que dá porrada lá, eu acho que é válido. O jogo é baseado apenas em multiplayer, né? Não tem nenhuma outra ambição. E nem faz tão bem, eu gosto, mas ele é bem desbalanceado, bem quebrado.
Agora, assim, só lembrando, videogames são uma maneira boa de explorar também história terrível. Você pega o Wolfenstein, que ele explora o que teria acontecido se a Segunda Guerra Mundial tivesse sido vencida pelos alemães e expandido o Terceiro Reich até os Estados Unidos. E aí é bem legal você ver aquele esquema dos anos 50 com aqueles diners, assim, de milkshake, hambúrguer e tudo mais, aquela coisa bem classicona, tipo Grease, assim, mas aquilo tudo agora é de domínio alemão, sacou? Então eles brincam muito com essas ideias e eu acho que vale a pena a gente brincar, como você falou, Gui, desde que o jogo seja feito com um cuidado, com responsabilidade em torno daquele discurso, cara, tá tudo ótimo, cabe todo mundo dentro do bar. O Medal of Honor mesmo do Play 1, ele tinha essa pegada da Segunda Guerra Mundial. Tem esses jogos também, o Sniper Elite, se não me engano, o Sniper Elite e o V2, ele é justamente na Segunda Guerra Mundial. Então, uma das missões, que é o míssil V2, que é destruído pelo seu protagonista. Então, você dá ali uma versão alternativa de que quem salvou a Segunda Guerra foi o seu personagem. Isso eu acho muito foda. Dá até pra você dar um tiro no saco do Hitler de Sniper. Isso é muito legal. E ele supostamente só tem um dos testigos, né? Como narrava. O outro foi estourado por você, por um tiro, né? Tipo... Sim, porque rola o seguinte, cara. No Sniper Elite 1 e 2, a gente tem Segunda Guerra na Europa. No 3 é no fronte africano. O 4 volta pra Europa, mas é na Itália. E aí rola uma piada gigantesca, se eu não me engano, na expansão do 4, quando você vai assassinar o Hitler, se você atirar, vamos dizer assim, nos países de baixos dele, daí quando rola o raio-x, cara, tá lá, ele só tem um. Aí eu fiquei pensando, por que ele só tem um, velho? Mitos históricos bizarros, velho. Por que ele só tem um? Aí fui pesquisando e tudo mais, e aí eu descobri que rolava uma canção do exército britânico com um título sensacional, que é tipo, Hitler só tem uma bola, sacou? E os caras cantavam, sabe aquele... de quando você vai marchando e cantando e tem rimas e tudo mais. Então eles falavam, tipo, Göring has two, but they are very small. Himmler is rather similar, but poor old Goebbels has no balls, sacou? Então, só, o Hitler tem uma, o Göring tem duas, mas elas são pequenas, o Himmler tem o mesmo problema e o maldito Goebbels não tem nenhum, sacou? Então os caras é uma maneira de descaracterizar e diminuir também, né? Mas eu acho que... Você acabou ainda dando um exemplo aí de um caso aí de algo que você viu no game e foi pesquisando. Sim, fui atrás. Pô, velho, o cara só tem uma bola. Como assim? Deixa eu dar um Google isso tá errado. Aí depois você vai descobrindo coisas na internet. Você começa a ler artigos acadêmicos sobre a possibilidade de Hitler ter um lado, sacou? E ter sofrido de um lado. Começa uma pesquisa gigante pra você descobrir se tem, se não tem, se é verdade, se não é, mas o fato é, os caras colocaram isso no jogo talvez meio de piada, sacou? E você não tem um achievement, cara. Se você consegue acertar esse tiro, você ganha um troféuzinho, um negocinho. Aí eu falei assim, pô, não vou perder a chance de pesquisar. Tipo, atirei de zoeira, sacou, pra ver de qual era, mas depois fui atrás. Caramba, cada coisa que eu nunca tive. Professor, muito obrigado. Se quiser fazer algumas considerações finais. Guilherme também, obrigado pela participação. Então, os dois, se quiser fazer algumas considerações finais. Sim, eu queria pedir demais. Vamos fazer isso de novo mais vezes. Tem muita coisa pra gente discutir. E deixar de recado pra todo mundo, galera. Assim, videogames deixaram há muito tempo de ser aquela coisa de criança dos anos 80, quando a gente muito provavelmente começou a jogar lá nos 8 bits. E tem jogos... que estragava a televisão. Sim, da época que estragava a televisão, e esse videogame tá ficando quente, hein, tem que tirar da tomada e não sei o quê. Ai, parece que ela controlava o meu Mega Drive dos anos 90, assim. Mas, enfim, gente, lembrar que esses jogos têm um discurso não só histórico, cara, mas um discurso social interessante pra caramba. Você pega, por exemplo, o This War of Mine, né, que vai discutir a vida de sobreviventes civis numa zona de guerra. Ou você... Adoro jogão, velho. Ou você pega o próprio Valiant Hearts, ou enfim, tem N jogos pra gente discutir. E quanto mais a gente joga, a gente reflete, a gente conversa, tanto melhor nós, até pra tirar aquele ranço de que todo jogo termina com headshot, sacou? Então vamos afastar um pouco disso, afastar um pouco de loot boxes e microtransactions e sabe? E gastar seu dinheiro à toa, e lembrar que tem outras categorias de jogos
muito interessantes e às vezes muito profundos. E eles estão aí esperando por nós, muitas vezes com preços acessíveis. Se você pensar no Steam, por exemplo, vira e mexe tem uma promoção e tal. E na própria PSN mesmo também, ultimamente tá tendo muita promoção. Muita promoção legal, especialmente PS Plus, né? Você ganha descontos ainda maiores e tal. Exatamente. E pode parecer meio paradoxal, cara, mas eu não vi outro tempo na minha vida onde os games tiveram tão baratos, sabe? Onde a porta de entrada pra você jogar era tão baixa. Eu e o Deison, eu até falei isso com o Deison um tempo atrás. É engraçado assim, que a gente viveu a época do Play 1, né? E assim, não fazendo apologia, mas foi a época da pirataria. Foi, só fez sucesso aqui no Brasil. Quando a pirataria aqui do CD era R$2. Daí você na padaria, troco de pão, ele comprava um jogo, entendeu? Aí, eu lembro uma vez o cara desse foi comprar alguma coisa no camelô, tinha em BH, aí deu R$1 de troco, alguém pegou um jogo chamado Action Knight da From Software, não sei se alguém conhece, né, Dark Souls. Eles comprou o jogo dos caras por R$1. Então assim, eu até falava que eu nunca imaginei que o Brasil, assim, em relativamente tão pouco tempo, né, se for para pensar assim, 15 anos, eles vão dizer assim, um pouco mais do que isso, que a galera hoje teria um videogame basicamente com jogos originais. Hoje minha biblioteca toda é jogo original. Porque antigamente, por exemplo, eu tinha um Nintendo 64, o console custou R$400 na época, um jogo era R$350. Cada jogo era o valor de um 64 novo. Porque tinha um PlayStation que era um pouco mais barato, que era R$200, um jogo era R$180, R$150. Era impossível. E outra coisa também, que igual o Jorge falou, que videogame hoje em dia, há muito tempo, já parou de ser brinquedo de criança. Tanto que hoje o investimento na indústria dos games, se eu não me engano, tá até maior que o investimento na indústria do cinema. Sim, passou. O pessoal tá até colocando que a nova grande arte agora são os videogames. Porque se você pegar jogos AAA, você tem toda uma orquestração na parte de música, você tem profissionais geniais na parte da música. Você vê que os arranjos das músicas são maravilhosos. O jogo tem um enredo foda, o jogo tem uma história legal, o jogo tem uma tecnologia. Então, assim, isso une tudo. Música, filme, livro, história, tecnologia, codificação, acesso. A maioria dos jogos hoje é online. Então, se você tá aqui, tá jogando com um amigo seu em outra cidade. Então, hoje realmente já passou até pra gente ver como que a quantidade hoje de jogos de plataforma, esses jogos mais, vamos dizer assim, um pouco mais infantis que eram da nossa época, tão menores. Hoje você tem aqueles joguinhos, aquela parte para que as crianças, ela quer aqueles joguinhos de Lego, um ou outro joguinho, o resto é tudo jogo adulto. Hoje quem tá jogando paz, não são os meninos, mano. Só voltando pro verdade. do custo de desenvolvimento e tal, cara. O GTA me assustou muito porque recentemente agora ele bateu $1 bilhão de venda. Pois é, velho. E eu fiquei muito de cara porque, assim, ele é o produto de entretenimento mais vendido de todos os tempos. Então, gente, e isso é gigante, por exemplo, do que, sei lá, Vingadores ou do que, não sei, velho, quais são as outras franquias. Que é outro maior ícone pop hoje. Até 1%, sei lá, até 1% que o Vingadores fez, sabe? Fica ser ridículo. Se você parar pra pensar que é um jogo, né, velho? Fez um valor desse, virou um jogo, né, cara? E a tendência é só crescer, né? Igual, por exemplo, assim, tá saindo aí o Red Dead Redemption 2, que a galera também tá na roda. O próprio remake do Resident Evil 2, que pra mim é o jogo que eu tô mais esperando lá. Tô maluco, tô doido pra esse jogo sair. Nostalgia tá maluco aqui. Nossa, tá doido. Eu tenho que jogar esse jogo no Zeitgeist. É o tipo de jogo que você tem que jogar no dia que lançou. Lançou, vai lá, baixa, joga, aproveita o hype, todo mundo jogando ao mesmo tempo, você não tomar spoiler e cai pra dentro. Você vê que antigamente era, igual você falou, era coisa de criança, né? Assim, menino tá enchendo o saco, põe no videogame aí. Hoje aqui em casa dá briga, filho. Minha mulher joga, mais que eu, meu filho vai querer jogar, eu quero jogar, e nós vamos ter que tirar no 2 ou 1 pra ver quem vai pro videogame. Pois é. Guilherme, você tem algumas considerações finais também? Só agradecer pela oportunidade aí, todo mundo aí. O Jorge, você, um tema muito, muito bacana. Espero os próximos podcasts aí pra gente gravar aí. Valeu. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to E é isso aí, galera. Eu quero agradecer a todos os gamers que escutaram até aqui. E se você quiser acrescentar algo, fazer alguma pergunta ou nos dar aquele Hadouken por ter falado alguma besteira, envie o e-mail para gamecast@gameflash.com.br, gamecast@gameflash.com.br, e você poderá ter seu e-mail lido num próximo programa. Valeu mesmo pela força. Avalie a gente aí positivamente com 5 estrelas, com um joinha ou um curtir, independente da plataforma que você estiver ouvindo. Compartilhe nas suas redes sociais, isso ajuda muita gente, muito mesmo. E não se esqueça de se inscrever no nosso feed para receber as notificações dos novos episódios. E
The Cake is a Lie. So sincere,